Um casal que parecia ter tudo: amor, compatibilidade e amizade. Depois de anos juntos, uma mudança sutil, mas profunda, ocorre. A esposa começa a se distanciar emocionalmente. O marido, preocupado, busca respostas e descobre mensagens suspeitas com um antigo amigo do colégio. Um encontro secreto é planejado. O marido se sente traído, confuso e magoado. Devo confrontar minha esposa antes que ela me traia? Minha esposa tem trocado mensagens com um antigo amigo dela do colégio. Nas mensagens que eles trocam parece que eles estão planejando se encontrar em um hotel local. Aqui está a história de fundo para todos. Minha esposa e eu tínhamos um relacionamento incrível quando ficamos juntos. Contávamos tudo um ao outro. Tínhamos os mesmos objetivos na vida e éramos muito compatíveis um com o outro. Depois de namorarmos apenas algumas semanas, senti como se já tivesse passado minha vida inteira com ela e queria ter certeza de que estaria com ela pelo resto dela. Aceitei a filha dela de um casamento anterior como minha, e aquela ótima criança me amava como seu pai. Nossos amigos e parentes comentavam que parecíamos um velho casal. Se brigávamos, conversávamos e chegávamos a uma resolução sem mágoas. Ela rapidamente se tornou minha melhor amiga e eu faria qualquer coisa por ela que ela pedisse. Nós nos conhecemos em 2011, começamos a namorar em 2013, nos casamos em 2016, o nascimento do nosso primeiro filho em 2017. Ela queria se tornar uma dona de casa para criar nossa família crescente. Ela é minha primeira e única namorada. Me sinto o cara mais sortudo do mundo por estar com ela nessa jornada que chamamos de vida. Então, o que aconteceu? Foi em janeiro de 2021 que as coisas começaram a azedar. Naquela época, comecei a voltar para o escritório para um emprego novo e melhor na mesma empresa. Estava exausto do trabalho e do deslocamento. Essa exaustão alimentou minha irritação com coisas que minha esposa poderia fazer melhor, como lavar a louça ou não passar tanto tempo em seus jogos MMO. Fiquei mal-humorado ou melancólico. Comecei a me distanciar lentamente dela. Tudo ainda estava bem, mas as noites de cinema com ela no sofá se tornaram um pouco menos frequentes. Nenhum de nós cozinhava tanto em casa, então começamos a optar por fast food ou alimentos congelados para nós e as crianças. Pule para julho deste ano, um dos meses mais ocupados que já tive. Entre conseguir um novo emprego e coisas de hobby nos fins de semana, havia muita coisa acontecendo para lidar. Meu pai faleceu inesperadamente em uma tarde de sexta-feira. Eu tinha chegado ao hotel para uma pequena convenção de jogos e a última mensagem dele foi: "Que bom que você chegou lá em segurança e um ótimo fim de semana." Então, 3 horas depois, minha mãe me ligou para dizer que ele tinha ido embora. Quando voltei para casa e estava de luto, comecei a notar algumas coisas diferentes sobre minha esposa. A maior coisa foi que ela não fez muita coisa para me consolar durante esse tempo. Eu estava bem estoico sobre o falecimento do meu pai. Quando soltei meu grito feio e me despedi dele, aceitei o que tinha acontecido, mas percebi que minha esposa tinha se tornado muito distante de mim naquela época. Além disso, durante julho, minha esposa desabilitou seu antigo perfil do Facebook e criou um novo. Ela ficou desiludida com vários de seus amigos lá, muitos dos quais eram amigos da faculdade que não falam mais conosco, e um bando de velhos presunçosos que ela conhecia de seus anos na igreja quando era criança. Então, ela optou por se livrar daquele e começar um novo que ela pode usar para fazer amizade exatamente com quem ela quiser. Eu apoiei nisso, pois eu tinha feito essa sugestão a ela 1 ou 2 anos atrás pelos mesmos motivos. Pule mais algumas semanas, para a última terça-feira, quando percebi que ela havia se distanciado emocionalmente de mim. Eu não levei isso bem. Nenhum de nós foi tóxico de forma alguma um com o outro, mas ambos estávamos negligenciando um ao outro, nós mesmos, pior de tudo, nossos filhos. Finalmente percebi que sempre que tentávamos fazer algo um com o outro, ela não dizia "mãe, eu te amo" primeiro para mim. Ela ainda respondia com "eu te amo" também sempre que eu dizia isso a ela, mas ela não estava mais iniciando. E isso nunca aconteceu em 9 anos desde que começamos a namorar. Meu coração começou a doer de maneiras que eu nunca esperava. Por mais que eu estivesse frustrado com ela, eu ainda amava mais do que tudo. Faria qualquer coisa por ela que ela pedisse. Mas ela não estava pedindo nada. Ela nunca ficou visivelmente chateada comigo ou gritou comigo para me deixar saber que eu não estava fazendo o que ela precisava ou queria. Havia algo errado. Na terça-feira, eu estava lutando. Não consegui dormir naquela noite porque estava preocupado com o que tinha acontecido entre nós dois, e quando as coisas começaram a piorar, peguei meu telefone e pesquisei coisas como "por que minha esposa está distante" ou "minha esposa ainda me ama", e os artigos que li me levaram à ideia de que ela pode estar me traindo. Primeiro pensei que não havia como ela fazer isso, mas comecei a pensar sobre isso e então comecei a ter um colapso. Começou a fazer sentido, e descobriu-se que ela ainda não tinha feito nada, mas estava planejando fazer em algumas semanas. Agora você pode estar se perguntando: como eu sei disso? Porque eu olhei no telefone dela enquanto ela dormia para ver o que estava acontecendo. Agora, antes que alguém diga alguma coisa, minha esposa e eu sempre tivemos uma política de telefone aberto em nosso relacionamento. Em nenhum momento nenhum de nós guardou o segredo um do outro, muitas vezes compartilhando os telefones um do outro para tirar fotos das crianças, ou usar o Google Maps, ou qualquer coisa. Nenhuma senha secreta para nossas contas. Nós compartilhamos tudo. Eu olhei suas mensagens e não vi nada lá que indicasse seu caso, mas seu Messenger era uma história diferente. Então, naquela terça
terça-feira à noite em que tive meu colapso e estava olhando no telefone dela. No dia anterior, ela tinha aceitado uma solicitação de amizade de um de seus amigos do ensino médio. Agora, para ser justa, ela tem tentado se reconectar com algumas de suas amigas do ensino médio em seu novo perfil como parte desse novo começo no Facebook nas semanas desde a criação do perfil, mas ela não tinha enviado mensagens para nenhuma delas no Facebook e Messenger. Então comecei a ler, e é aqui que fica ruim. Para resumir, ele entrou em contato com ela porque viu o perfil dela porque o Facebook a recomendou como amiga. Eles começaram a conversar na segunda-feira daquela semana e a colocar as coisas em dia para eles nos últimos 15 anos. Minha esposa mentiu para ele dizendo que estava trabalhando no Walmart local, onde parou de trabalhar depois que nosso primeiro filho nasceu em 2017. Ele diz que se lembra dela sendo doce, inteligente e legal. Pergunta como é sua situação de moradia, ao que ela responde que está alugando um lugar com uma colega de casa que tem filhos, que precisa ter seu próprio lugar. Então há um monte de bate-papo sobre o programa de TV Firefly e seu filme spin-off, Serenity. Então minha esposa confessou a ele que ele era uma de suas paixões no colégio. Eles compartilham selfies e ficam todos tímidos um com o outro. Dizem boa noite. Esse cara ser uma paixonite era novidade para mim, pois eu só tinha ouvido o nome desse cara de passagem algumas vezes quando minha esposa me contava histórias de seus anos de ensino médio. Por mais que ela falasse sobre suas outras paixões e as histórias de seus términos com elas, ou as vezes em que ela não conseguia sair com elas, esse cara só era mencionado como amigo para outra amiga, nunca como uma das paixões reais. As mensagens de terça-feira começam com bons dias, e minha esposa perguntando quando ele pode voltar para a cidade. Ele se mudou para algum lugar a cerca de 5 horas de distância, enquanto minha esposa ficou no local. Ele dá a ela um encontro, e ela sugere um bar para se encontrarem. Então ele sugere que assistam ao filme Serenity depois. Ela menciona que eles não podem assistir na casa dela porque está muito lotado com os filhos de outra pessoa, então ela sugere usar o Jeep dela. Na verdade é o Jeep da minha mãe. Ela tem nos emprestado há algum tempo, ou até mesmo alugar um quarto de hotel. Ele está afim do quarto de hotel. A mais bate-papo, durante o qual minha esposa menciona que está em seu trabalho inexistente prestes a sair para o intervalo do almoço. Algumas mensagens depois, ele perguntou a ela sobre o relacionamento que ela listou em seu perfil do Facebook. Ela diz a ele que está em um relacionamento ambíguo, é meio aberto, e que conheceu seu namorado na faculdade, mas ele mora em outro país. Ele então comenta que ficou noivo de sua noiva há 2 anos e eles ainda não se casaram. Então ele pergunta sobre o filho dela de seu casamento anterior, ao que ela responde que está morando com o pai agora, o que nunca aconteceu em nenhum momento depois que eles se divorciaram. Então sim, aparentemente ela nunca se listou como casada no Facebook durante isso, apenas em um relacionamento. Essa doeu. Naquela noite, eles ainda estão trocando mensagens de texto, e então começam a falar sobre como dormem à noite. Aparentemente, ele dorme nu para ficar confortável, enquanto minha esposa responde que ela tem que dormir apenas de calcinha para ficar confortável. Eles então concordam que deveriam ficar em um quarto com 2 camas em vez de um quarto com uma cama e uma cadeira para que ambos possam ficar confortáveis enquanto assistem Serenity. Então, mais alguns comentários e flertes bobos, e um comentário final sobre ficar confortável quando dormem no quarto. Mais cedo na terça-feira de manhã, minha esposa veio até mim e perguntou se ela poderia sair à noite com alguns de seus amigos do ensino médio para um bar local, aquele que ela mencionou para seu amigo. Ela também menciona que eles vão ficar juntos em um quarto de hotel e assistir Serenity juntos depois. Naquela noite, quando vi as mensagens com seu amigo, e uma completa falta de mensagens ou textos com qualquer um de seus outros amigos que ela mencionou iriam com ela. Isso me quebrou. Cada emoção me atingiu enquanto eu entrava em pânico. Finalmente me acalmei, mas ainda não consegui dormir, especialmente ao lado dela na cama. Quando ela acordou na manhã seguinte, chorei feio com ela sobre como percebi que não estava fazendo um bom trabalho como marido e decidi que queria ficar com ela comigo, não importa o que acontecesse entre nós. Ela chorou e fez um comentário de que não tinha certeza se queria mais se casar ou ser mãe. Conversamos mais sobre seus sentimentos, e ela finalmente se abriu sobre ter sido bicuriosa nos últimos 6 ou 7 meses. Tinha uma queda por uma garota que conheceu por meio de seu jogo MMO com quem joga há alguns meses, e que essa é a razão pela qual ela tem estado distante no último mês ou mais. Nunca mencionei a ela que sabia das mensagens que ela enviou para o amigo do colégio, e ainda não sei. Nos dias que se seguiram, tenho tentado me reconectar com minha esposa e mudar a mim mesmo. Percebi com a morte do meu pai que não estava indo tão bem quanto deveria. Depois de tudo isso quero perdoá-la e ficar com ela para sempre. A ideia de ir arrasando e expulsá-la sem nenhum apoio financeiro me deixa fisicamente doente, pois ela tem menos de $1.000 em seu nome, sem pontuação de crédito, sem carro e sem emprego. Eu me importo muito com ela e nossos filhos para machucá-la ou me vingar. Estou disposto a trabalhar com ela para consertar nosso relacionamento e seguir em frente mais forte do que antes. Tivemos várias noites boas de encontros há muito esperados, nos aconchegando e assistindo a alguns filmes juntos, e ela está começando a agir mais como seu antigo eu perto das crianças também, então parte de mim acha que podemos salvar tudo. Não quero colocar muita culpa nela, pois estou ciente de minhas falhas como marido e parceiro recentemente, mas tenho algumas perguntas que precisam ser respondidas. Mas se pudermos consertar nosso relacionamento e casamento, não importa para mim se alguém mais descobrir. Ela ainda não fez nada com esse cara, então meu objetivo é, esperançosamente,
Impedir isso antes que ela tome uma decisão terrível. A pior parte disso para mim é que ela está mentindo para esse amigo sobre sua própria vida. Ela disse a ele que nunca se casou novamente, teve mais filhos, ainda está trabalhando, e que seu namorado mora no exterior e está bem com um relacionamento aberto e ambíguo. Não consigo entender por que ela está fazendo isso. Tipo, ela está querendo abandonar nossa família para começar uma nova? Ela só quer uma aventura para uma crise de meia-idade ou algo assim? Não olhei muitas das mensagens dela com ele desde então, só o suficiente para saber que eles ainda estão conversando bastante, e que ela ainda não mandou mensagem para nenhum dos outros amigos do ensino médio que ela mencionou para mim antes. Também não contatei o cara sobre isso. Eu encontrei no Facebook. Poderia facilmente provar a ele que minha esposa está mentindo para ele sobre sua vida atual, mas não tenho certeza se isso é uma boa ideia. O que eu realmente preciso de ajuda é se devo tentar confrontá-la antes que ela vá e fique confortável com esse cara em um quarto de hotel depois de beber em um bar. Eu quero dizer algo, mas não tenho ninguém com quem eu possa falar sobre isso agora antes de dizer qualquer coisa. Meu pensamento é que eu a confronte alguns dias antes de ela encontrar esse cara. Diga a ela que eu li suas mensagens e faça perguntas como: por que você mentiu para esse cara sobre sua vida? Por que você quer fazer isso? Qual é seu objetivo final com esse cara? Ele era mesmo uma das suas antigas paixões do colégio? O que eu fiz ou deixei de fazer para você seguir esse caminho? Alguém tem alguma outra ideia de perguntas para fazer a ela? Ou como devo lidar com essa situação? Como devo abordar o assunto com ela? Devo confrontar o cara sobre isso? Não tive sorte tentando encontrar conselhos sobre essa situação. Há muito sobre como lidar com as coisas depois da traição, mas não encontrei nada sobre antes da traição. Algum conselho? Se minha esposa se deparar com isso de alguma forma, quero que você saiba que eu te perdoo. Eu te amo e quero que as coisas melhorem do que eram antes. Edit. Aqui vai uma atualização para quem estiver curioso. Não tenho tido muitas oportunidades ultimamente porque mais coisas continuam surgindo na minha vida, mas aqui vamos nós. Resumindo, ela está indo embora, e boa viagem. Nas semanas seguintes, cheguei à conclusão de que essa mulher com quem me casei não me ama mais, nem ama seus filhos. Ela não tem interesse em tentar consertar as coisas e não quer ser mãe. Na verdade, eu diria que ela está envergonhada de ser esposa e mãe. Digo isso porque um dia ela foi buscar uma criança na escola e deixou o jogo e o Discord rodando no computador. Dei uma olhada e vi que ela disse aos amigos jogadores que precisava ficar AFK para buscar o filho do colega de quarto na escola. Então, para ela, nossos filhos são um fardo com o qual ela tem que lidar. Ela não troca as fraldas dos nossos dois mais novos, a menos que estejam sobrecarregados, e não faz nada para me ajudar com a escola dos dois mais velhos. Ela tem mandado mensagens de intimidade para várias pessoas diferentes no Discord, mandando fotos dela e também negando que seja casada e tenha filhos. Combine isso com todas as outras coisas que ela fez ao longo dos anos. Eu estou farto dela. Tentei fazer funcionar, mas nas semanas desde que vi aquela mensagem, percebi que não consigo mais lidar com ela. Por tantos anos, fiz de tudo para fazê-la feliz. Não era bom o suficiente. Por tantos anos, fiz a maioria das tarefas enquanto também me deslocava e trabalhava quase 12 horas por dia, meio-dia e ocasionalmente fora do trabalho, e isso não conta para nada. Mesmo que ela quisesse tentar consertar as coisas sozinha, não funcionaria, porque não há como ela fazer nada que eu pedisse para consertar nosso relacionamento. Acabou. 9 anos juntos, 6 anos casados, tudo se foi porque ela, nas palavras dela, precisa se amar primeiro. Ela só queria validação por meio de outra pessoa e ela quer viver sozinha por um tempo. É como se ela tivesse encontrado uma lista de chavões e frases-chave para me dizer para justificar isso. Perguntei a ela o que aconteceu entre nós. Ela continuou mudando sua resposta, mesmo durante o curso de uma única conversa. Primeiro, foi porque eu não estava fazendo o suficiente. Depois foi depois que nosso filho mais recente nasceu. Depois foi o anterior. Então eu era apenas um rebote de seu casamento anterior. Então foi porque ela precisava se amar. Tanto faz. Continue mudando sua história e desculpas. Eu estarei aqui trocando fraldas e lavando louça. E para completar, desde o meu post, nossa filha mais velha, minha enteada, está em terapia porque está deprimida. E eu estou lidando com linfoma estágio 3. E durante tudo isso, nenhuma vez minha futura ex-esposa demonstrou qualquer preocupação ou emoção em relação a nós ou ao resto da minha família. Não sei se é depressão pós-parto ou psicose pós-parto ou outra coisa, mas não me importo. Estou magoada, assim como nossa adolescente, mas outras 3 crianças são muito novas para perceber que algo está acontecendo. 5, 3 e 9 meses. Ela começou um emprego para tentar economizar dinheiro para poder ter seu próprio lugar. Vou ligar para um advogado na próxima oportunidade que tiver quando minha voz estiver de volta. A cabeça está atualmente entupida por causa de uma infecção sinusal grave e minha voz sumiu. Ela não quer as crianças de jeito nenhum, então vou ficar com a custódia delas. Mas ela também está preocupada em não conseguir pagar pensão alimentícia porque não consegue ou não quer encontrar nenhum emprego que pague melhor do que o cifrão 15 a hora e precisa comprar um apartamento e um carro. Tanto faz. Ela destruiu nossas vidas e só se importa consigo mesma. Em algumas notas positivas, eu me reconectei com alguns amigos que eu não via há literalmente anos porque minha esposa os expulsou por causa de comportamento maldoso. Além disso, meu irmão e sua família se mudaram para a casa ao lado da minha. Eles estavam planejando isso antes de nosso pai falecer, mas a morte dele os estimulou a voltar para casa mais cedo. Estão tentando me ajudar com as crianças e tudo mais.
Então, eu tenho uma boa rede de apoio agora ou velhos amigos e minha família me ajudando um pouco. Eu só preciso me livrar da minha futura ex-esposa. Então eu posso realmente seguir em frente com minha vida. Acho que algumas pessoas não mudam muito suas vidas, pelo menos não a menos que reconheçam que tem um problema. Minha esposa tinha alguma bagagem de sua mãe emocionalmente abusiva e manipuladora, mas pensei que seríamos capazes de superar isso. Acho que não. Da próxima vez, vou me certificar de não namorar alguém que precisa de conserto e encontrar alguém que seja confiante e confortável consigo mesmo, tenha ambições e objetivos reais na vida e que não seja viciado em videogames. Confronte-a e diga que você está terminando com ela. Ela já te traiu, mesmo que não fisicamente. Se você confrontá-la sem mostrar as consequências, dependendo da personalidade dela, ela pode reagir e ainda se sentir justificada em suas ações. Você precisa sacudir a gaiola dela e fazer a névoa do caso desaparecer. Você verá como ela responde, arrependida, culpada porque foi pega, arrogante, praticando gaslighting, culpando outras pessoas. Ao confrontá-la com antecedência, você também garante que nada físico aconteça, que é essencial se você quiser eventualmente se reconciliar, mesmo que ela já tenha te traído. Tornar-se físico está levando a situação a um nível totalmente diferente. Na minha opinião, os homens expressam amor fisicamente, e você terá dificuldade em reconciliar o fato de que ela estava com outro homem. O que eles fizeram, quais posições, ela gostou, ela fez coisas para ele que ela não faz para mim. As chances são de que você se sinta emasculado, e esse é um sentimento difícil de se recuperar. Ao fazer isso, vocês se dão a chance de se reconciliar, mesmo que você tente se reconciliar novamente. Preste atenção em como ela responde e se vale a pena. Não seja leniente. Primeiro você precisa ser brutal, não fisicamente, é claro. Você precisa fazê-la entender o quão sério é o comportamento dela, e que sua vida em comum está em jogo. Ela precisa fazer o trabalho pesado para ganhar sua confiança novamente. Infelizmente, não há outra maneira. Nada disso é culpa sua. Ela é exclusivamente a culpada. Boa sorte, irmão. Você parece um cara adorável. Lamento dizer que você precisa se dar o respeito que merece. Se eu encontrasse minha esposa enviando essas mensagens para alguém, eu estaria inclinado a pensar que ela já está traindo. Ela está fingindo que você e seus filhos não existem. A cabeça dela já está em outro lugar. Eu tenho um bom amigo que também está se culpando pela traição da namorada porque ela não trabalhava e, como resultado, ele teve que trabalhar muitas horas para sustentar sua família de 3. Não estou dizendo que você não poderia ter sido um pouco mais presente enquanto passava por pressões extras de trabalho, mas isso não faz com que alguém que te ama pule direto para a traição. Considere também se ter um pai que é tão focado em garantir que a mãe esteja 110% feliz para que ela não tenha pensamentos de traição ou não queira ser mãe é a melhor situação para seus filhos, sem mencionar que ela está levando um velho amigo do colégio para o caminho da besteira. Definitivamente precisa de alguma intervenção e ajuda profissional para uma resolução.